Olá, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Vamos iniciar nossa palestra fazendo a nossa prece. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade do trabalho. Obrigada por poder levar a cada uma das pessoas que nos assistem a sua palavra. Peço, Senhor, que entre nos lares de cada um de nós, levando a paz, a esperança, a coragem, a luz e o conforto necessário para todos nós. Abençoe, Senhor, a todos nós. Muita luz, Senhor, seja jogada no nosso planeta Terra. Que o Senhor possa nos dar muita coragem e esperança para que nós não nos deixemos nos abater pelas adversidades da vida. Obrigada, Senhor, por tudo e que assim seja. Com a proximidade do aniversário da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Maria Madalena, eu resolvi trazer um tema que é um dos trabalhos que é feito na nossa casa, e do qual eu faço parte. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a evangelização espírita infantil. E eu vou começar dando conceito de algumas perguntas aqui, que eu selecionei. Vamos, falar sobre o que é a evangelização espírita infantil. Em que consiste? A evangelização espírita infantil é a atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança. Quem é o evangelizador? O evangelizador é o responsável pelo cultivo da semente que está em suas mãos. Quem é a criança? A criança é um espírito reencarnado, dotado de habilidades ao longo das existências, bem como necessidades em fase de aperfeiçoamento. Eu tirei essa resposta aqui de quem é a criança foi uma frase extraída de um folder da FEB. Procurei lá na internet, né? E lá estava essa pergunta que era de um folder da FEB. Quem é a criança? Um espírito reencarnado, dotado de habilidades ao longo das suas existências, bem como necessidades em fase de aperfeiçoamento. Está dizendo aqui que são um espírito que ao longo de suas encarnações foi adquirindo algumas habilidades, mas também ainda tem a necessidade do aperfeiçoamento, que foi adquirido também durante essas encarnações, durante as suas existências. Lá no Livro dos Espíritos, há a seguinte pergunta, lá da parte da infância, que é a pergunta 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Porque já não se nasce adulto. E lá está a seguinte resposta. O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que são encarregados de sua educação. Lá está dizendo que é necessário que as crianças, que venham primeiro as crianças, que o espírito passe por essa fase da infância. Que ali a criança é um ser puro, né? A criança é um ser puro, então é mais acessível. Durante a infância, o espírito, ele ainda está muito ligado ao plano espiritual. Ali, mais ou menos até uns 7 anos, ele tem uma ligação muito forte ainda. Então, é mais fácil aplicar-lhe ensinamentos, né? Os ensinamentos do Evangelho de Jesus, o conhecimento da doutrina espírita e a conduta espírita. Muito mais fácil, que ali a criança está aberta aos ensinamentos. Até os 7 anos, a gente consegue imprimir os ensinamentos na criança, por ele ser um ser puro. Como disse Jesus, né, que a criança é um ser puro. Ela consegue assimilar com mais facilidade e aprender. E cabe a nós, pais e evangelizadores, ajudá-los, né? Porque a criança não vai conseguir isso sozinho. Nós, pais e evangelizadores, em primeiro lugar, a família, precisa dar todos os meios
possíveis para a evolução desse ser. Tem uma frase que eu li lá, que eu procurei, eu achei uma frase de Viana de Carvalho, Divaldo Franco, junto com Divaldo Franco. Educar uma criança à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Ensinar a criança sobre o Espiritismo e a vivência do Evangelho de Jesus é uma semeadura, né? Mas a gente não pode esperar colher os frutos dessa semeadura de imediato. Às vezes a gente que é evangelizador, né? Estamos entrando nesse trabalho de evangelização, a gente dá o ensinamento para a criança, ensina sobre a doutrina espírita, sobre Jesus, e sendo novo lá no ramo, a gente já quer que a criança dê a resposta imediata. Mas com o longo do tempo a gente vai vendo que a semeadura tem que ser a longo prazo. A semeadura a gente semeia, mas os frutos a gente só colhe no futuro. É um trabalho a longo prazo. Não se pode esperar um resultado imediato. É uma coisa que nós evangelizadores notamos ao longo dos anos e é compensador. Tem crianças que nós evangelizamos assim desde bebê e ali a gente vai acompanhando ao longo dos anos a evolução. E essa evolução que a gente vê na criança é muito emocionante, até pelos relatos dos pais. E é por isso que, para mim, é um trabalho prazeroso. E aqui está falando sobre o papel da família. Nós, evangelizadores, não trabalhamos e nem podemos trabalhar sozinhos, né? Bezerra de Menezes relatou o seguinte: conquanto seja o lar a escola por excelência, o lar é uma escola, é a primeira escola do filho, da criança. Os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços de evangelização, em cujas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e o do jovem diante do porvir. Então, é um trabalho conjunto. A evangelização infantil, ela está sempre trabalhando ligada aos pais, ligada à família. Sempre está trabalhando juntos. Porque nós, evangelizadores, temos com a criança apenas um dia na semana, 1h30, 2, mais ou menos. Mas os pais têm a semana inteira. Então, a gente inicia o trabalho, a gente semeia, né? E a colheita, os frutos, o cuidar da terra tem que partir dos pais também. Porque o nosso tempo até é curto, né? Mas graças a Deus, apesar de ser um tempo curto, é um tempo precioso, bem aproveitado para todos nós. Falando sobre isso, antes de concluir, né? Eu vou falar sobre os trabalhos que são feitos lá na nossa casa, né? Porque se eu estou falando de um trabalho que é feito no Centro Espírita, lá no SEMA, eu tenho que divulgar um pouquinho, né? Eu preciso divulgar o trabalho que é feito no SEMA. Lá, nós trabalhamos com as crianças em idade ainda de bebês, que são de 6 meses até 1 ano e 11 meses. E sim, os bebês interagem muito bem. A gente consegue imprimir nos bebês a conduta espírita. A gente trabalha com esses bebês, a gente trabalha a parte da vivência com Jesus. Todas as nossas aulas são voltadas para a vivência com Jesus, que eles estão iniciando, né, a evangelização espírita infantil. Então, é o tempo todo mostrando como Jesus era bom, dando exemplos de Jesus, o nascimento, as criações de Deus, que para eles ainda tudo é novo, está iniciando agora. Então, a gente imprime muito neles essa parte da vivência de Jesus, que ele é o nosso exemplo, o nosso espelho, né? Trabalhamos
uma conduta, né, assim, o certo e o errado. E sim, as crianças, os bebês, a partir dos 6 meses, eles já... Porque a gente tem que pensar o seguinte, nós somos espíritos eternos. E os bebês, eles são espíritos também. Eles já tiveram outras vivências aqui na Terra. E cada vez que eles passam, que nós passamos por uma vivência terrestre, que a gente retorna, a gente traz assim alguns conhecimentos, porque fica impregnado na gente. É uma coisa que a gente não esquece, a gente só não lembra momentaneamente, enquanto a gente está aqui no corpo de carne. Então aquela criança é um ser espiritual. É um ser espiritual que vem com tendências boas e más, e é na infância que a gente tem a chance de imprimir-lhes nelas o que é certo e o que é errado, para ajudar no aperfeiçoamento. Depois que eles passam de 1 ano e 11 meses, inicia no maternal, que aí de 2 e 3 anos. 2 e 3 anos, eles vão já começar a aprender algumas coisas do espiritismo, mas sutilmente, porque com 2 anos eles acabaram de sair da evangelização de bebês, aí tem todo aquele ritualzinho ainda que a gente continua no maternal, tendo esse ritualzinho, que lá nos bebês a gente canta musiquinha, muita música, muito gostoso, aliás, né? E então no maternal a gente continua, só que a gente vai aprofundando um pouquinho mais. A gente continua falando de Jesus, mas a gente acrescenta alguma coisinha do espiritismo ali de leve. Com eles ali a gente vai ensinar para eles o que é o espírito, sabe? Essas coisinhas, mas bem sutil, da forma que eles entenderiam. Depois, quando eles fazem 4 anos, eles vão pro jardim. Ali eles ficam de 4 até 5 anos. Que aí, cada etapa, a gente vai incluindo um pouquinho da vivência com Jesus, que em todos os ciclos, independente da idade, Jesus é o nosso exemplo. Porque Jesus é uma pessoa, é um espírito iluminado e ele não pode deixar de ser lembrado, jamais. Então, independente da idade, de 6 meses até 11 anos ali na infância, a gente fala sobre Jesus. E a gente vai só introduzindo um pouquinho mais do espiritismo para ele, já mostrando um pouquinho mais. Primeiro ciclo, eles terão a idade de 6 e 7 anos. Segundo ciclo, eles terão a idade de 8 e 9. Terceiro ciclo, 10 e 11. Então, geralmente, as crianças ficam em cada ciclo por 2 anos. E a gente vai sempre falando. Passou da infância, é lógico que eles vão para a mocidade, que é outro trabalho que é feito na casa. Mas hoje eu vou falar aqui só sobre a evangelização infantil da criança de 6 meses a 11 anos. E ali é incluído todo aquela vivência, aquela conduta espírita, sobre espiritismo. Então, a evangelização espírita infantil, ela é muito rica, sabe? Até os bebês que não é berçário, tanto é que passou um tempo que a gente mudou, que a gente escrevia berçário, e a gente resolveu mudar o nome para evangelização de bebês, porque eles são evangelizados juntamente com os pais, porque eles ficam junto com os pais nessa fase. Essa fase de 6 meses a 1 ano e 6 meses, a 1 ano e 11 meses, eles são acompanhados dos pais. Então a gente evangeliza não só as crianças, mas a gente evangeliza os pais também. Que tem crianças que 2, 3 anos também, se não conseguirem ficar sozinhos, os pais vão deixando elas aos poucos. Então é um trabalho que não é só a criança que está sendo evangelizada, a gente está conseguindo passar esse ensinamento do Cristo para os pais que acompanham os seus filhos. E ali, eles ficam ali, né, que é um período até de 1 hora, 2 horas com a gente. E esse ensinamento deve ser levado além dos pais quererem perguntar, indagarem seus filhos como é que foi lá, não sei o quê. E é importante isso. É importante o conjunto, a parceria, pais, família, evangelizadores, centro espírita. É importante, muito importante essa parceria.
Só que agora, nesse momento que a gente está vivendo, a evangelização não está sendo dada na casa espírita. Mas não pensem vocês que a gente parou com o nosso trabalho. Nós continuamos trabalhando com as crianças, só que dessa vez cada um na sua casa. Iniciamos com as histórias que a nossa coordenadora da infância faz toda semana, conta histórias toda semana. E agora nós vamos começar com as aulas online. Que a gente sentiu essa necessidade depois de uma reunião que a gente teve com os pais. E colhemos informações e a evangelização espírita está sendo muito importante. Tanto é que as crianças estão sentindo falta. E isso é bom, né? A gente saber que a gente está plantando a sementinha. Que a gente está semeando, a gente está cultivando a semente. E que vai ver e já estamos vendo os resultados. Assim como a educação na sociedade é importante, a criança ser alfabetizada, aprender a ler, escrever, para futuramente ter uma profissão que ela se afinize, a evangelização também espírita ela é muito importante. Porque a evangelização ela forma homens de bem. A evangelização espírita forma homens de bem. A escola da sociedade, lá a escola, ela forma cidadãos. E a evangelização espírita forma homens de bem, que futuramente vão ser pessoas maravilhosas, que vai estar aflorada em si, às vezes até aquela parte que estava adormecida durante outras encarnações, ela vai ser acordada dentro de si e vão se tornar pessoas melhores a cada evolução. Então, realmente é muito importante formarmos homens de bem. Tem outra frase também que eu vou falar aqui, que é da Amélia Rodrigues, que é a seguinte: a criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado, o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, a criança é a sementeira que aguarda, né? Então, está dizendo aqui que a criança ela está aberta a gente semear. Quando ela se torna um jovem, aquela semente é fecundada dentro de si. Que também é muito importante o trabalho com os jovens, muito. O adulto é a seara em produção. Então, a criança é a sementeira, o jovem começa a fecundar essa semente, é a semente fecundada, e quando ele se torna um adulto, ele vai colocar aquela seara, aquela semente, ela vai colocar aquilo em produção, vai começar a produzir novos frutos, vai começar a fazer a própria semeadura, ele sendo adulto. E conforme a qualidade da semente, por isso que é muito importante a gente semear, a gente fazer o plantio da semente, de uma semente que seja boa, com valores. Porque dependendo da semente que é plantada, a gente tem que colher, né? Independente de que seja bom ou ruim. Como uma frase que diz que o plantio tem que ser feito, né? E a colheita é obrigatória. Se você planta, você é obrigado a colher. Então, a gente planta, a gente colhe. Então, a plantação é livre. A colheita é obrigatória. Dependendo do que você planta, você colhe. Então, é muito agradável que a nossa colheita seja boa. A gente não pode esperar plantar uma semente de limão, né, azedo. Por mais que a gente possa colocar uma suquinha depois, né, na limonada, para ficar mais doce. Mas a gente não pode plantar semente de limão e esperar colher maçãs, né? Então,
vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo com as nossas crianças de semear aquilo ali, de cultivar essa semente do bem dentro de cada criança. Aproveitar que ela é acessível. A criança que está nessa fase assim até os 7 anos, a gente consegue moldar o caráter da criança. Mas nunca esperar que seja que a criança mostre pra gente que o que foi aprendido ali de imediato não. Exemplo, não pode bater no coleguinha, que a gente frisa muito isso, que a gente não pode fazer com os outros, que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Não pode bater, não pode pros menores. Não pode puxar o cabelo, porque dói. Não pode morder, porque vai doer também. E esperar que, tipo, a criança aprendeu isso hoje, domingo, por exemplo. Hoje, domingo. E aprendeu isso de manhã. E já saia de lá, da evangelização, não mordendo mais ninguém, não puxando o cabelo mais de ninguém. Não. Isso é com o tempo. É com o exemplo. É sentindo que aquilo ali vai fazer mal. Que não é legal. Que não é bom. Que dói. Ela vai entender que dói, então ela não vai querer fazer mais. Há relatos, uma vez quando eu fiz um curso de evangelização infantil lá no SEMA, antes de iniciar nos trabalhos, falando justamente sobre isso, né, que a gente não pode, que o trabalho da evangelização é um trabalho a longo prazo. Você tá com a criança aqui enquanto ela tem 1 ano de idade e você vê que aquela criança não está progredindo, mas está plantada a semente. Uma hora ela vai florescer. Há relatos de, eu só não me lembro bem agora qual livro, mas é porque faz muito tempo, né, que eu fiz esse curso. E lá relata que um espírito, numa psicografia que teve, ele lembrou da professora dele no momento que ele desencarnou, quando ele estava lá no plano espiritual. Ele lembrou do que ele aprendeu quando ele estava encarnado. Ele lembrou da evangelizadora infantil dele. E ele, na psicografia, disse que foi muito importante o que ele aprendeu na evangelização infantil. E que, como ele gostaria que todas as crianças passassem pela evangelização infantil. Porque salvou ele de muitas enrascadas, de muitas coisas que ele deixou de fazer, porque lá no pensamento dele, uma coisa que ele aprendeu na infância, ele viu que aquela conduta ali não era certa. Então vai chegar o momento. Até a gente não precisa esperar que o momento chegue, às vezes não chega nessa encarnação, mas vai estar lá imprimido no perispírito daquele ser, vai estar impresso no espírito. Então, na próxima encarnação, com certeza, porque tudo que a gente aprende, né, porque a gente desencarna e na próxima encarnação a gente esqueceu a outra encarnação que a gente teve. Mas tudo que a gente aprende fica impresso, independente da nossa outra encarnação. Fica impresso o bem que a gente, o bem que a gente fez, o bem que a gente aprendeu, aquilo que foi aprendido de bom, fica impresso sim. Por isso que a gente evolui. Porque já pensou, se a gente esquecesse de tudo que a gente aprendeu, cada encarnação seria como se fosse como se estivesse engatinhando, né? Então tivesse nascido pela primeira vez, que a gente não ia lembrar então. E não ia ser como diz, não ia ser mérito nenhum. A gente ia continuar errando, que a gente ia esquecer. E no livro dos Espíritos, que como eu não pesquisei o número agora, né, mas lá no livro dos Espíritos fala, né, que tá perguntando onde ficam as leis de Deus, né, aquilo que a gente aprende. Fica na nossa consciência.
Então a gente vai ter consciência disso, de tudo que foi aprendido durante todas as nossas encarnações, está ali impresso na nossa consciência. A gente às vezes faz coisas erradas, mas sabendo que não é certo. E por que a gente sabe disso? Porque está na nossa consciência que é errado, que a gente aprendeu que é errado. Mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher entre fazer o bem e o mal. Então, mas com certeza, tudo que a gente ensinar para as nossas crianças não é jogado fora. E a parceria, família, evangelização é muito importante para todos nós. Então, pessoal, é isso. Espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informações possíveis. E como todos os outros trabalhos da casa são importantes, a evangelização infantil é muito importante mesmo. E eu falo assim com propriedade porque é uma coisa que eu vivo. É uma coisa que eu vivo há muitos e muitos anos. E a evangelização infantil, ela não cura as dores da alma só das crianças, não. Cura dos evangelizadores também, porque é muito prazeroso lidar com cada serzinho. É muito prazeroso. A gente vê a evolução de cada um deles, E é bom saber que quando toda essa pandemia passar, a gente vai poder se encontrar de novo na nossa casa espírita e abraçar cada uma delas. Mas por enquanto, vamos ficar em casa para que esse abraço seja possível ser dado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E vamos fazer a nossa prece de encerramento agora. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida. Que o Senhor possa levar a sua luz a cada um de seus filhos, a cada uma das nossas crianças. Porque, Senhor, elas também estão passando por momentos difíceis. Elas também estão sentindo os efeitos dessa doença. Elas também estão sentindo falta de seus coleguinhas, falta de suas rotinas. Dê, Senhor, a luz, a paz, a paciência, tanto para as crianças, quanto para os pais, quanto para as famílias lidar com tudo isso. Que a sua luz, Senhor, possa proteger a cada lar, que a luz possa ser levada a cada um de nós. E abençoe, Senhor, a cada um. Abençoe, Senhor, aquelas pessoas que se encontram em situação de rua, protegendo o Senhor de todos os males que possam aparecer. Toque, Senhor, no coração de cada um, que a sua palavra e a sua vivência, o seu exemplo, seja o primeiro a ser usado. Que o seu exemplo arrasta. Abençoe, Senhor, a cada um. Esteja, Senhor, presente no lar de cada um, Senhor. Nunca nos deixe faltar a fé, a esperança e a coragem e a perseverança em nossas lutas. Nunca nos deixe cair, Senhor. Nos cubra com seu amor infinito. Obrigada, que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda natureza. Nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho,
que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.